Opa, e aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. E nesse tutorial eu vou te mostrar passo a passo como fazer um sombreamento com contraste, limpo, uniforme e muito realista. E antes que eu me esqueça, eu tenho uma grande novidade para você. Nesse exato momento, o meu curso completo de desenhos realistas do básico ao avançado está com acesso vitalício. Ou seja, você paga apenas uma vez e tem acesso para sempre ao curso. Para aproveitar essa grande oportunidade de fazer a sua inscrição com acesso vitalício, acesse o primeiro link aqui na descrição desse vídeo. Então vamos ao tutorial. Bom, para começar aqui o sombreamento nesse desenho, eu vou pegar uma lapiseira e o grafite 4B e vou começar marcando aqui as partes escuras do olho. Fazendo aqui primeiro essa parte de cima. E aproveito também para marcar aqui os cílios para que eu não perca, né? E com a mesma lapiseira eu vou preenchendo toda essa área aqui acima do olho. Aproveito ainda para fazer aqui a pupila. A pupila quase não aparece aqui porque tem um brilho bem grande. Então eu vou copiando da mesma forma que eu vejo, fazendo esse brilho intenso aqui também próximo à pupila. Marco aqui os contornos da íris e faço todo o preenchimento fazendo movimentos de zigue-zague. Com o pincel a gente vai suavizar esse trabalho ao mesmo tempo que vai deixando um pouquinho mais escuro também. Como a primeira camada não ficou muito uniforme, a gente pode passar outras camadas até conseguir aí um efeito mais homogêneo no desenho. Marco também essa parte de baixo aqui do olho com a lapiseira. A linha da pálpebra também da mesma forma. Vou passando o esfuminho aqui em volta da íris para dar um desfoque. Isso é muito importante fazer também. Nessa linha da pálpebra, eu passo o esfuminho em cima da linha, assim eu vou criando uma profundidade. E com o lápis HB, eu vou fazendo todo o sombreamento aqui dessa parte da pele. Espalhando com o esfuminho, já que é uma área bem pequena. E eu vou insistindo bastante aqui nessa linha da pálpebra, porque quanto mais eu escureço, mais eu consigo dar a impressão de profundidade. Para intensificar ainda mais esse sombreamento, a gente faz mais uma camada com a lapiseira 4B e volta com o pincel, dando uma suavizada nesse sombreamento. Com o lápis HB a gente vai preencher essa parte branca do olho, que na verdade nunca é branca. E para espalhar, a gente vai usar o cotonete. Você pode usar o esfuminho também, mas como é uma região muito lisa, eu prefiro o cotonete. Os cílios acabaram desaparecendo aqui, então eu vou refazendo com a lapiseira. A parte de baixo da mesma forma. E a gente dá então continuidade ao sombreamento com lápis HB, agora nessa parte aqui abaixo da sobrancelha. Agora, como essa região é um pouquinho maior, eu não vou mais usar o esfuminho, mas sim um pedacinho de lenço de papel, porque assim eu vou conseguir pegar ali uma área maior e assim deixar o sombreamento mais uniforme. E também porque é mais rápido. Vamos então intensificar mais esse sombreamento, deixar mais escuro, usando a graduação 4B. Primeiro eu usei o HB e agora o 4B na sequência. É sempre assim? Não, depende. Cada desenho tem as suas características. Aqui eu vou fazendo sombreamento reverso com lápis 2B e volto trabalhando mais aqui nessa linha da pálpebra, jogando sombreamento aqui para baixo, para que a gente consiga cada vez mais aquela sensação de profundidade. Eu insisto bastante aqui nessa parte, porque a ideia não é deixar uma linha, mas sim uma profundidade. Vou retocando ainda mais aqui a pele para deixar do jeito que eu quero, movendo na referência, que precisa melhorar, que precisa deixar mais uniforme, que precisa escurecer. Eu vou sempre voltando, retocando com esfuminho também. Lembrando que aqui você está vendo tudo de uma forma mais rápida, algumas partes aceleradas, isso para o vídeo não ficar muito longo aqui para o YouTube. Mas lá dentro do nosso curso, você vê tudo passo a passo, em tempo real, narrando e mostrando cada detalhe para que você tenha o máximo de compreensão.
Aqui, utilizando a lapiseira, a gente vai fazer os fios da sobrancelha. Fazendo os fios, observando sempre a direção. Vou pegando aqui o contrário agora, da esquerda para a direita. E para ajudar a dar um efeito mais realista, a gente passa o pincel. Aqui, com mais uma camada, a gente consegue melhorar ainda mais. Aqui, partindo para o outro olho, é da mesma forma, então eu não vou ficar repetindo sempre as mesmas coisas. Então você vai acompanhando aí como eu vou fazendo, que é de uma forma bem simples também, utilizando exatamente os mesmos materiais, como lapiseira, esfuminho, lápis HB, cotonete, enfim, não tem segredo. E a minha sugestão é que você pegue a imagem que está aí na referência e comece a praticar também. Vá assistindo o vídeo ao mesmo tempo que você vai também colocando em prática, porque quando você só assiste o vídeo, você não consegue ter uma compreensão exata da técnica, mas quando você coloca em prática, você vai ver quais são os desafios, vai ver exatamente a aplicação ali de cada técnica, de cada material, e assim você vai compreendendo e vai evoluindo. Com a caneta borracha, eu vou fazendo alguns brilhos aqui também nos olhos, isso dá um efeito bem legal. Aqui abaixo da sobrancelha também. Vou dando algumas batidinhas no cantinho do olho da mesma forma. Passando agora para o nariz, eu vou começar aqui na parte da narina. Vou contornando aqui com a lapiseira, aqui nessa parte do nariz também. E vou preenchendo dentro da narina com esse tom escuro. Com o lápis HB, a gente vai então fazer todo o sombreamento aqui dessa parte do nariz. Fazendo essa primeira camada bem de leve, preenchendo bem, respeitando sempre as áreas de luz. E com o lenço de papel a gente vai suavizar todo esse trabalho. O sombreamento ainda está muito claro, então eu volto com mais uma camada com o lápis 2B. Eu poderia usar a lapiseira 4B aqui diretamente, porque eu sei que o lápis 2B não vai dar conta de chegar na tonalidade que eu quero. Mas para conseguir um sombreamento mais uniforme, eu vou então usar o 2B antes do 4B. Os lápis que eu estou usando são os lápis da Faber-Castell e o papel é o papel Honeymoon Nostalgia. Aqui também tem uma separação no brilho, destacando aqui o brilho que fica na ponta do nariz. Preenchi todo o nariz com lápis 2B e volto espalhando da mesma forma, como você já sabe, como você já viu eu fazendo aqui anteriormente. Agora sim, para conseguir um tom mais escuro e dar mais contraste ao desenho, eu faço mais uma camada com a lapiseira e o grafite 4B. Você pode usar o lápis 6B, o lápis 4B, que você vai conseguir o mesmo resultado. Espalho novamente. E com o lápis HB eu vou fazer agora um sombreamento reverso, que nada mais é do que usar uma graduação dura, onde você acabou de aplicar uma graduação macia. Então eu usei o 4B e estou finalizando com lápis HB. Assim eu vou fechando a porosidade do papel e conseguindo um sombreamento mais homogêneo. Aqui abaixo do nariz também tem uma sombra e eu aproveito para fazer com a lapiseira. Partindo agora para a boca, eu começo fazendo aqui a divisão entre os lábios. Eu sempre gosto de começar por essa parte quando eu vou desenhar a boca. Vou contornando aqui também em volta dos lábios. Eu faço esse contorno porque eu sei que os lábios têm uma tonalidade escura. Para criar uma profundidade, eu passo o pincel em cima dessa linha aqui na divisão dos lábios. Vai ficando bem mais legal. E com lápis HB, vamos preenchendo então toda essa área aqui do lábio superior com movimentos na vertical.
Na parte de baixo eu faço a mesma coisa. E volto espalhando tudo com o esfuminho número 3. Podemos então reforçar ainda mais esse tom, porque a modelo aqui na foto está usando batom, então os lábios estão bem escuros. Com o lápis 6B a gente consegue esse tom com muita facilidade. Para escurecer ainda mais, a gente pode passar o pincel ao invés do esfuminho e usar o esfuminho apenas para suavizar mais essa textura. Com a caneta borracha eu vou criando alguns brilhos e pego a borracha elétrica para fazer alguns brilhos mais intensos, mas que você pode fazer com a caneta borracha também tranquilamente. Vou criando mais alguns brilhos aqui nos lábios. E se você gostou desse tutorial, se te ajudou de alguma forma, deixa aí um like no vídeo, assim eu vou saber que você gostou. E se você é novo por aqui, se inscreva aí no canal, porque toda semana tem conteúdo novo aqui para vocês. Beleza? Um grande abraço e até um próximo vídeo.